É engraçado que, por exemplo, até comigo, por exemplo, na minha própria família, tipo, Sim. eram coisas que eram ditas normalmente Uhum. e que não eram um absurdo. Uhum. Então, foram frases que eu cresci ouvindo, Uhum. Uhum. frases que eu cresci ouvindo da minha família, de pessoas de fora, e encarava normalmente. Uhum. E aquilo ali como é que, deixa eu lembrar, acho que foi uma campanha pro próprio TikTok da, acho que foi da semana da consciência negra, que estava chegando o dado da consciência negra, Sim. e aí eles convidaram os influenciadores da plataforma Os Negros Uhum. para poderem criarem conteúdo, cada Sim. um de acordo com o seu estilo, com a maneira que já aborda, para poder, como é que fala? Para poder passar essa mensagem de do que as Conscientização, pessoas, né? de Tipo. conscientização, isso, de conscientização. E aí eu fui para um trabalho de pesquisa também, porque eu falei, Uhum. caramba, eu quero pegar um ponto que é uma coisa que é rotineira. Porque Uhum. essa questão de abordar o preconceito, de abordar todo mundo sabe que é errado, mas Aham. tem como é que fala? Tem toda uma coisa que é histórica, não tem jeito. Não adianta falar Assim, que o preconceito. virou estrutural barra cultural. Vamos só pra gente contextualizar isso aqui, né? Vamos falar assim. Isso. Aham. Então, tipo, vira uma coisa que historicamente está enraizado. Então, não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro. Sim, A claro. gente vê que é um processo que está sendo construído e que está em processo de melhora também. Uhum. A gente vê que a nossa geração, por exemplo, dos nossos avós, tem completamente diferente da geração dos nossos pais. Uhum. E a nossa geração já está completamente diferente das dos nossos pais, de questão de conscientização, Com de certeza. discriminação, de politicamente correto, de aprender a respeitar o local do próximo, respeitar a Uhum. ideologia do próximo. Então a gente está no processo de evolução para que os nossos filhos, os nossos netos consigam chegar no molde Uhum. que Claro. realmente seja o básico, que é o de respeito geral, seja por cor, seja por etnia, seja por opção sexual. Uhum. Então a gente está nesse processo realmente. E aí eu Claro. quis pegar algo que estava normal, por exemplo, na questão de futebol, todo mundo Uhum. fala, você perde uma coisa ou outra ali, Uhum. você fala, vão disputar a nega, que é uma coisa que é Isso. comum. Isso. Exato, Uhum. verdade. E poucas pessoas sabem que é uma parada histórica, que os barões lá falavam, colocavam as mulheres negras realmente como um troféu. Uhum. Então, eles duelavam entre si para poder ver quem ficava com o troféu, que era a escrava negra. Então, por isso Uhum. que eles estavam disputando a nega, disputando entre eles a nega. Exato. Então, tipo, dentre isso, tipo, tinha questão de outras expressões, que a gente eu tentar lembrar outras que eu falei Eu no lembro de uma vídeo. que é a do criado mudo também, que você usou também naquele vídeo. Isso, do criado mudo, que era uma Isso. parada que é um nome de um móvel que foi dado Uhum. baseado na escravidão, que era simplesmente os burgueses pediam que os escravos, todo mundo tinha um escravo que era empregado deles Isso. e ficavam ali, e aí eles deixavam simplesmente o escravo parado para poder, do lado da cama deles, para vigiar a noite deles, vigiar o Exato. sono deles, Uhum. e esse escravo servia para vigiar o sono deles e a segurança, mas Exato. também para poder segurar objetos. Simplesmente ficar, por exemplo, segurando um copo d'água para, se caso ele acordasse de madrugada, não precisar ir até a cozinha pegar o copo d'água. Ele pegava ali no criado, no escravo dele, que ficava parado a noite toda, mudo, sem falar um ar, porque não poderia atrapalhar o sono do seu patrão. Então, aí daí vem a expressão criado mudo também. É, Então, tipo, exato. são várias outras coisas. Eu tô tentando lembrar que, por exemplo, tem mais coisas. Tem Quer ver? sim. Também tô tentando lembrar das expressões. Mas são coisas que, tipo, são comuns no dia a dia, tipo, que são palavras que as pessoas vão falando Não tem que. noção, né? Não tem noção Do contexto do do negócio. contexto. Eu trouxe essa questão do vídeo aqui porque isso me chamou muita atenção, porque assim, algumas das definições que eu lembro de ter visto, é porque eu não, esse Hum, vídeo eu vi deve ter talvez aí na faixa de um mês, porque ele também é antigo, né? Ele também tem mais tempo. hum. Mas assim, pra quem não tem noção eu tentando me colocar quando a gente descobre também, né, no lugar da pessoa, porque é chocante, cara. Às vezes Isso. é uma coisa assim, que igual você falou, a gente estava acostumado a falar, era tipo assim, de boa, a Hum, gente nem notava quando falava. Mas choca, você parar pra pensar um criado mudo, a gente fala assim, uhum. um móvelzinho ali do lado, mas se a gente for parar pra pensar, a gente nunca se pergunta por que chama criado mudo. Então, Não, e é uma coisa muito comum. exato. É igual você falou, disputar negra. Tem uma expressão também, e essa eu não sei se estava no vídeo, eu não me recordo, mas Hum, que até no último podcast a gente chegou a comentar com a Nanda, que foi a questão a palavra, no caso, a gente usa hoje em dia, que é o famoso humor negro.
né? Que até isso também meio que... Uhum. Vamos falar assim, o contexto da palavra também traz isso, né? Então, assim, cara, sinceramente, o vídeo foi, na minha... O Carmona, com humor, ele aborda muito isso. Ele Sim. traz que a maioria das palavras negras são as palavras que relacionam a pessoas negras, são coisas negativas. Exato. Entendeu? Exato. O denegrir. Ele Isso. traz, nossa, não sou tuas negras, também vai sempre tipo, de trazer o lado negativo para as coisas. Ó, pra você ver novamente, o negativo. Sempre vai. Se for parar pra pegar, Então, vai né, cara? referente a negro, a escravo, a ser nego, Exato. entendeu? Então, tipo, vai sempre para esse lado. Então, são poucas coisas que, tipo, são... Ele brinca na piada dele também, que ele fala a única coisa que é ruim, que eles falam que relacionada à cor do branco, ele fala, ops, deu um branco, que é a única coisa ruim. Que é quando você esquece alguma coisa, né? Isso, assim, quando você esquece alguma coisa, você fala, ops, deu branco. É porque é uma lousa em branco, a ideia é que, né, não tem nada, tá limpo, aí tem essa tipo, coisa do tá limpo. Olha só. Isso. Exato. Mas é muito isso. O branco é relacionado à limpeza, à pureza. O preto é relacionado à sujeira, à coisa obscura, a energias negativas. Então é uma coisa que é muito histórica. Então não tem como a gente falar que amanhã vai acabar com tudo isso. É uma coisa que tipo vai ter que ser um processo mesmo que as pessoas estão aprendendo. E principalmente eu vejo que é uma coisa que tem muito mais evidência e está enraizada na nossa nação, referente ao preconceito de cor, de raça, e também com as mulheres. É uma coisa também que, muita coisa com as mulheres também, é algo que está enraizado. Sim, o machismo, ele é muito enraizado. É uma coisa que o seu avô ensinou para o seu pai ensinou para você, e que se a gente não tivesse esse choque que a gente está tendo agora, de ter a voz feminina tão forte no momento que como a gente está tendo, a gente passaria também para os nossos filhos e isso ia continuar passando. Então, as mulheres foram ensinadas a ser submissas. Sim. A mulher ela foi ensinada a ser submissa, a não trabalhar, a não depender de si própria, de não conseguir o seu próprio dinheiro, comprar suas próprias coisas, a dar satisfação para o homem, para qualquer coisa. Ela já aprende isso desde criança. Ela vê a mãe dela sendo submissa ao pai dela. Então ela acha que é uma coisa que é o certo, é a mulher baixar a cabeça. Então, com relação ao racismo e o machismo, é uma coisa que é muito enraizada na nossa sociedade. Então, só com o tempo mesmo, eu vejo que, tipo, talvez a nossa próxima geração, da geração dos nossos filhos, elas vão crescer com uma consciência muito maior, e eu acho que a partir daí a gente vai conseguir viver numa igualdade maior. A gente está no processo de implantar isso, que é já completamente diferente. Tanto que, por exemplo, determinadas coisas que a gente fala hoje, para os nossos pais, para os nossos avós, é um baita de um absurdo. A gente está querendo mudar o que sempre foi certo, mudar o mundo, mudar... Aí, para muitas pessoas, a gente está entrando até em contradição com a religião, entrando em contradição com Deus, indo contra o que Deus ensinou, porque é o que foi ensinado durante milhares de anos. Então, não, é a gente que está mudando, mas não, a gente está simplesmente mostrando que, tipo, igualdade. A gente luta por igualdade, seja igualdade racial, seja igualdade de cor, seja igualdade de gênero, e principalmente de ter igualdade até mesmo, por exemplo, entre o homem e a mulher, que é uma coisa simples, que a gente não envolve cor, que a gente não envolve idealidade de gênero, a gente está envolvendo apenas, tipo, por exemplo, falando apenas de sexualidade. A gente não fala isso. A gente fala só do homem e mulher, de diferenças, de benefícios entre homem e mulher, já gera uma baita de discussão. Meu pai já era um pouco com essa mente fechada, mas meu avô era muito mais ainda. A gente dá pra perceber, né, cara? Dá pra perceber, né? A minha tia, que era a filha do meu avô, quando ela começou a trabalhar, para ele foi o maior absurdo que existiu. Porque mulher não precisava trabalhar. Mulher tinha que arrumar um homem que tivesse dinheiro para poder bancar essa mulher, para ela poder cuidar da casa. Então, uma coisa que é simples da mulher buscar uma liberdade de trabalhar, que é uma coisa básica, é uma coisa que está enraizada ainda na nossa sociedade. Você vê hoje ainda pessoas, homens, que... Você vê muitos casos aí de agressão contra as mulheres, porque o cara não concordou que a mulher saiu do serviço e foi pro shopping com as amigas. Que a mulher estava no bar com as amigas bebendo. Então, tem um você cara vê que foi é uma coisa enraizada. Sim. Pode terminar. Não, o simples fato do cara perder a cabeça de ir a ponto de agredir a mulher, de querer brigar com ela, porque ela saiu com as amigas, você vê que é uma coisa que tá enraizada nele. E ele... A programação se ninguém nele dá um basta, se ninguém dá um basta nisso,
isso vai continuar passando de geração para geração. Sim. De fato. Então, é uma coisa que tem que mostrar mesmo que é um absurdo, tem que escancarar mesmo e falar que é um absurdo, ter punição legal, que antes não tinha punição em lei De sobre fato. agressão contra as mulheres, Uhum. que é um absurdo também, Uhum. para o pessoal começar a acordar. Não, isso é errado. A mulher pode fazer o que quiser. Sim. O fato de eu ser o companheiro dela, o fato de eu estar namorando, o fato de eu estar casado com ela, não dá um mínimo de autoridade em cima dela sobre o que ela pode fazer ou não. Uhum. É uma coisa que eu brinco muito. Tipo, eu acho que o relacionamento, você deve, tipo, dar informação. Sim. Tipo, a informação que eu falo é, tipo, é a minha satisfação. Vou fazer isso. Eu Sim. sempre brinco com isso. O relacionamento, o homem com a mulher e a mulher com o homem, ela tem que virar pro seu companheiro e falar, vou fazer isso. E não virar e falar, posso fazer isso? Não Exato. existe o posso. Sim, sim. Isso. Ele ou ela não manda em você. O fato de você estar no relacionamento, não existe uma ordem que você tem que pedir permissão. Você tem que informar e o seu companheiro tem que aceitar e confiar no que você está informando. Agora, Exato. se você vai fazer uma coisa ou outra, se você vai trair, vai fazer sacanagem, aí é uma coisa de caráter pessoal, seja do homem ou da mulher. Exato. Agora, a permissão não cabe no relacionamento. Posso ir no shopping com minhas amigas? Posso sair para beber? Então, eu acho que, tipo, foi uma coisa que foi enraizada, mas que a gente está começando a aprender e ter essa liberdade, que é uma coisa básica do ser humano hoje em dia.